É esse currículo que eu passo para os mentorados, é esse currículo que já ajudou 9 pessoas a serem recolocadas no mercado de trabalho, é esse currículo que fez uma dessas pessoas ter o currículo muito bem visto. Depois que a gente reestruturou o currículo dela, ela reformulou o currículo, em 3 dias depois ela foi chamada para fazer uma entrevista e, consequentemente, ela foi contratada porque ela estava preparada para participar de uma entrevista. Então, assim, siga e execute. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e você está assistindo mais um vídeo aqui, ou no meu IGTV, ou também você pode estar assistindo esse vídeo no YouTube. O que importa são as informações que tem nesse vídeo, e nesse vídeo de hoje você vai aprender como montar um currículo ideal para você se candidatar a qualquer vaga de emprego que for do seu interesse. Esse currículo que eu vou te mostrar hoje, ele já fez com que 9 pessoas fossem contratadas, ou seja, as 9 pessoas que eu já ajudei até hoje a se recolocarem no mercado de trabalho ou a mudarem de emprego, elas usaram esse template de currículo, ou seja, é o template de currículo que eu uso na mentoria que eu dou. Então, coloca aí já o seu currículo para editar e vamos editar o seu currículo juntos nessa aula, tá bom? Muito importante, eu não vou montar um currículo do zero, não vou fazer a formatação do currículo do zero. No final dessa aula, você vai ter disponível aí o template para download, tá bom? Então, fica à vontade para você fazer o download do template do currículo que eu vou disponibilizar nessa aula, para você colocar as suas informações nele e editar o currículo com as suas informações. Como eu sempre digo para os meus mentorados, não importa muito o template do currículo, desde que ele esteja numa formatação básica boa, desde que ele esteja numa formatação básica legível, que não tenha erro de português. O template não é muito importante. O que é importante no currículo? As informações que tem nele. Então, esse currículo que eu vou te passar, ele tem as informações básicas de uma pessoa. Fechou? Então, sem muita enrolação, quem já assistiu os meus vídeos sabe que eu não enrolo muito. Vamos direto para a aula. Bom, então aqui já vou deixar muito claro, eu vou usar o meu currículo como exemplo porque eu pratico aquilo que eu prego. Na maioria das vezes, às vezes eu mudo uma coisinha ou outra e etc, mas na maioria das vezes, em 98% das vezes, eu diria que eu pratico tudo que eu prego. Os outros 2% que eu não pratico o que eu prego é porque não se aplica para todo mundo, se aplica para mim, tá bom? Ou às vezes pode se aplicar para você e não se aplicar para mim. Então tem os 2% do que eu prego e não pratico, que é só nesse caso. Mas o resto, tudo que eu prego para vocês, eu coloco em prática antes, porque funciona comigo e é replicável para outras pessoas também, tá bom? Desde a mentoria até essas aulas gratuitas, tudo isso é experiência que eu tive com esse tempo de mercado de trabalho que eu tenho. Então, vou usar o meu currículo, porque o meu currículo está no template que eu vou recomendar para você. É o currículo que me fez ser aprovado aí nas 4 multinacionais que eu já passei, participar de projetos em grandes empresas também. Então, esse é o template de currículo que eu estou recomendando para você, que é para você também ser bem sucedido na sua carreira, tá certo? Então, aqui as informações são do meu currículo. No final da aula, eu vou disponibilizar isso aqui para download, para você fazer o download aí. O template em branco, ou seja, sem as minhas informações, tá ok? Vou disponibilizar ele tanto em PDF, não porque você não consegue editar. Eu vou disponibilizar ele em DocX, que é a formatação do Word, tá bom? Aí você pode baixar e editar ele no Word. Informações passadas, agora sim, vamos para a aula. Quais são as informações básicas que um currículo precisa ter? Informações básicas que todo currículo precisa ter. Dados pessoais, eu coloco nome completo, idade, estado civil, LinkedIn, cidade que eu vivo, estado e país e telefone para contato e e-mail. Esses são os meus dados pessoais que eu coloco, tá bom? Eu considero todos esses dados importantes. Então, dados pessoais, objetivo profissional, o resumo do currículo é muito importante, a formação, conhecimentos e habilidades, cursos, experiência profissional e projetos. Projetos é opcional, não é obrigatório, tá? Então, informações básicas que todo currículo precisa ter. Dados pessoais,
objetivo profissional, resumo do currículo, formação, conhecimentos e habilidades, cursos e experiência profissional, tá bom? Isso é obrigatório, todo currículo é muito importante ter. Claro, se você tem esse tipo de informação para colocar no seu currículo, certo? Então vamos lá, dados pessoais, nome completo, idade e estado civil. Meu LinkedIn, eu acho muito importante hoje você deixar o link do seu LinkedIn, tá? Para a pessoa da RH ali te acompanhar, se ela te interessar, ela ver o que você curte, etc. Sua cidade de nascimento, e estado. Eu coloco até o país aqui também, não sei porque, não tem uma justificativa, mas eu coloco. Carlos, por que não colocar o meu endereço completo? Seu currículo não tem endereço completo. Pense o seguinte, você conhece a outra pessoa que está analisando o seu currículo, você sabe a índole dela, por mais que seja uma empresa e etc. Quem está analisando o seu currículo é um ser humano. E nós não podemos confiar aí 100% se a gente não conhece uma pessoa. Então, assim, a gente não sabe a índole da pessoa, a gente não sabe a intenção dela, qual que é o estado dela com a empresa nesse momento, se ela vai jogar o seu currículo no lixo, se ela vai imprimir e divulgar informações do seu currículo. Infelizmente, a gente não pode confiar nas pessoas que nós não conhecemos. Então, por isso, não coloque o seu endereço completo no currículo. É simples. Então, coloca a sua cidade e o seu estado. Carlos, mas eu moro em São Paulo. São Paulo é enorme. Faz o seguinte, coloca o bairro que você mora e a cidade de São Paulo, vírgula, São Paulo. Ou você pode pôr o bairro que você mora, vírgula, São Paulo. Então, Carlos, eu moro na Vila Prudente. Eu vou colocar lá, Vila Prudente, vírgula, São Paulo, espaço traço SP. Ao invés de como está no meu currículo aqui. Meu currículo está Taboão da Serra, espaço traço, São Paulo, cidade, estado e país. Você pode pôr bairro, cidade e estado, porque todo mundo sabe que São Paulo é no Brasil. Fechou? Embora isso esteja no meu currículo, eu estou recomendando para você, porque eu gosto de deixar a cidade Taboão da Serra, São Paulo, Brasil. Isso daí não é uma coisa que você precisa confiar 100% nisso que eu estou te falando. Você pode mudar deixando o bairro, cidade e estado, tá bom? Porque é meio óbvio essa parada de São Paulo ser dentro do Brasil. Mas eu vou deixar o meu assim. Enfim, deixe o seu como você quiser nessa parte. Em todas as partes, inclusive, tá? Eu não sou dono da verdade, não sou o dono da verdade. Se você quiser modificar tudo isso que eu estou te falando, modifique. Eu estou te passando o que funciona comigo e funcionou com os meus mentorados, tá bom? 27 anos, estado civil solteiro, LinkedIn, o meu e-mail para contato e o meu celular. Não deixe, se você é maior de 18 anos, você já é responsável pelos seus atos, você já é responsável pela sua candidatura em algo. Então, assim, não deixe um telefone para contato. O recrutador ele não vai ver alguém lá com 18 anos e vai ligar para a mãe dessa pessoa, ele quer falar com você. Às vezes ele já quer fazer uma entrevista ali porque viu o seu currículo e vai ligar para sua mãe, vai ligar para o seu pai, vai ligar para sua avó, para o seu avô, para quem seja que cuide de você. Então, assim, você já é meio grandinho, 18 anos, não deixe telefone para contato. Carlos, e se o recrutador tentar me ligar e não me achar? Hoje em dia tem o WhatsApp, ele vai te mandar o WhatsApp. Carlos, e se o recrutador tentar me achar e não me achar? Aí é falta de responsabilidade sua por não atender esse bendito desse seu celular, tá bom? Então para de jogar joguinho, manda currículo e fica atento aí na questão de contatos que estão sendo feitos pelo recrutador. Fechou? Objetivo profissional, muito importante você colocar o nome do cargo que você está se candidatando, tá bom? Isso daqui não é em busca da primeira recolocação, não é cursando ensino médio ou cursando faculdade, que é o nome do cargo que você está se candidatando. Então você viu uma vaga lá que chama analista financeiro. Você vai pegar o seu currículo em Word, vai editar o objetivo profissional e escrever aqui, ó, analista financeiro, no lugar de analista de governança. E aí você vai sim salvar o seu currículo como PDF e vai enviar como analista financeiro. Carlos, agora eu vou me candidatar para uma vaga que é de assistente financeiro. Então você vai fazer o quê? Editar o seu currículo e vai colocar lá, assistente financeiro. Tá bom? É o nome do cargo que você está se candidatando aí. Resumo do currículo a gente vai falar depois, porque o resumo do currículo a gente só faz depois que o currículo estiver pronto. É a mesma coisa que um livro. Você primeiro faz o resumo do livro ou você primeiro lê o livro? Eu espero que você primeiro leia o livro. Então, primeiro você vai ler o livro todo e depois fazer o resumo dele. Currículo é a mesma coisa. Primeiro a gente preenche ele todo, lê ele todo e depois faz o resumo do currículo e coloca aqui.
Mas já vou te adiantando, o resumo do currículo vai no começo do currículo, tá? E eu vou explicar o porquê depois. Então, beleza, depois do resumo do currículo vem aí a formação. Na formação você vai colocar ali o que você está cursando ou o que você cursou. Uma observação importante, se você está cursando a faculdade, você não vai colocar que você cursou o ensino médio, onde você cursou. Porque tem gente que coloca, que nem o meu, da faculdade, e aí embaixo coloca ensino médio concluído em 2011, que foi no meu caso, se eu não me engano. 2011, isso aí. Então, assim, se eu já estou fazendo a faculdade, que no meu caso já terminei o curso, é meio óbvio que eu já cursei ensino médio, então não preciso pôr, tá bom? Agora, Carlos, eu só cursei ensino médio. Aí tudo bem, se você só cursou o ensino médio, você vai colocar aí ensino médio concluído no ano XYZ, tá bom? No meu caso, eu já cursei a faculdade, então eu coloquei lá a faculdade FECAF, que é a universidade que eu fiz faculdade, e o curso de Gestão de Recursos Humanos, a conclusão foi em dezembro de 2010, tá certo? Ah, Carlos, eu tenho pós-graduação, especialização, MBA, etc. Coloco tudo isso? Aí sim você coloca tudo isso. Graduação, onde foi, qual foi a graduação, pós-graduação, vai pôr a universidade nessa mesma ordem. Então vai ser aqui a universidade, o curso que você fez e a data de conclusão. Carlos, eu ainda estou cursando, então você vai colocar a data de conclusão prevista. Ou seja, se eu estivesse fazendo faculdade ainda, a minha data de conclusão aqui seria data de início, dezembro de 2020, data de conclusão, janeiro de 2022. Um exemplo, tá? Então você pode colocar dessa forma. Aí depois da formação vem os conhecimentos e habilidades. Então, conhecimentos e habilidades, que são conhecimentos técnicos e habilidades técnicas ou conhecimentos e habilidades comportamentais, tá? Conhecimento é o conhecimento teórico, onde você adquire com curso, você adquire com palestra, etc. A habilidade é aquilo que você pratica. É um breve resumo aí sobre a parte teórica disso, tá? Então, assim, eu tenho conhecimento em Windows 7. Mas eu tenho a habilidade de trabalhar com o Windows 7? É diferente. Eu saber utilizar o Windows 7 para fazer alguma coisa, tá? Só um exemplo. Então, conhecimento e habilidade, você coloca aí um resumo dos seus conhecimentos e das suas habilidades. E eu recomendo que você não coloque em tópicos, igual está o meu curso, estão os meus cursos ali embaixo. Eu recomendo que você coloque em texto corrido. Por quê? Porque a forma de leitura é texto corrido. A gente não lê um livro por tópicos. A gente lê um texto corrido. Ele é melhor de se ler, digamos assim. E também já mostra a sua habilidade de escrita, que é muito importante hoje em dia para o mercado de trabalho. Tá bom? Então aqui no meu caso, e o que eu recomendo sempre para quem é da mentoria no máximo 5 habilidades comportamentais e no mínimo 3. Tá bom? Então 3 habilidades comportamentais no mínimo, no máximo 5. Habilidades técnicas pode pôr aí a maioria das que você utilizou recentemente, digamos assim, tá? Mas não passa muito de 5, no máximo 7 habilidades técnicas também não. Conhecimentos técnicos também não, tá? Então eu vou ler aqui o meu como exemplo. Eu tenho habilidade de comunicação interpessoal, proatividade e gestão de conflitos, 3 habilidades comportamentais. Como é que eu comprovo que eu já usei essas 3 habilidades comportamentais aqui no meu currículo? Eu tenho experiência com usuários de diversos níveis hierárquicos, desde operacionais até diretoria, que foi o suporte VIP. Ou seja, aqui eu mostro que eu sei trabalhar a parte de comunicação interpessoal. Por quê? Porque é a minha maior habilidade comportamental, tá bom? É o meu relacionamento interpessoal. Então eu gosto de dar ênfase nisso. Você pode fazer a mesma coisa para o seu caso com a sua habilidade comportamental. E aqui uma dica muito importante, na verdade não, é um recado muito importante para quem acompanha os vídeos. Não leve, como eu posso dizer isso? Não execute o conhecimento que eu passo aqui com as informações que eu passo aqui. As informações que eu passo aqui muitas das vezes são exemplos que eu já vivi ou exemplos teóricos que eu preciso fazer uma analogia para passar para vocês o conteúdo, tá? Porque tem gente que já me chamou aqui no direct do Instagram e colocou exatamente o título que eu tinha colocado na aula do LinkedIn. E não é assim. Você tem que pegar o exemplo e trazer ele para a sua realidade, certo? Muito importante esse recado. Continuando. Então aqui estão as minhas habilidades comportamentais. Você vai pegar as suas habilidades comportamentais
e colocar aqui um resumo delas também, tá? Então, as minhas 3 habilidades comportamentais, e eu gostei de dar ênfase aqui nessa habilidade comportamental. Eu justifiquei como é que eu uso essa comunicação interpessoal, aqui falando que eu tenho experiência com usuários de vários níveis hierárquicos, tá bom? Depois eu vou para o meu conhecimento técnico. Conhecimento básico do sistema SAP, módulo SD e Proteus. Conhecimento e prática com a utilização de metodologia ITIL, atuando com gestão de incidente e solicitação, gestão de fornecedor e gestão do conhecimento. E eu também tenho conhecimento intermediário no Microsoft Office, Windows 7, 8 e 10. E também o Office 365 e Google Suite, tá? Então aqui, ó, conhecimento técnico eu tenho 1, 2... Na verdade aqui é 1, 2, 3, ITIL, Microsoft Office e Windows 4 e 5, 6 e 7. Eu tenho exatamente 7 habilidades, conhecimentos técnicos. Então, isso é para te provar que eu literalmente, em 98% das vezes, como eu disse, eu uso exatamente o que eu pego para vocês. É o famoso faça o que você prega. É o practice what you preach. Pratique o que você prega. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas é alguma coisa parecida. Então, em 98% das vezes, como eu comentei, eu literalmente pratico aquilo que eu prego, tá bom? Então tá aqui, eu tenho 7 habilidades técnicas e 3 comportamentais, fechou? Depois disso, conhecimentos e habilidades, nós temos aí os cursos. É muito importante você colocar aí cursos que agregam valor na sua carreira. Ou seja, não precisa colocar aqui todos os cursos que você fez na vida. Às vezes tem curso que você fez que não vai agregar valor no cargo que você está se candidatando. Por exemplo, eu já fiz curso de confeitaria básica. Você está vendo no meu currículo um curso de confeitaria básica? Não está vendo. Por quê? Porque não vai agregar valor no cargo que é analista de governança, tá bom? Eu já fiz curso de bateria, já fiz curso de teclado. Está no meu currículo? Não está no meu currículo, certo? Então não coloque aí cursos que não vão agregar no seu cargo. E coloque cursos que possam mostrar habilidades comportamentais, às vezes que você já fez. Pode não agregar no cargo. Pode não agregar no cargo, mas mostra a habilidade comportamental que você tem. Então, quais cursos eu considero importante aí, que agregam valor na minha carreira e eu posso usar em qualquer cargo e etc. que eu deixo aqui. Então, detecção de microexpressões faciais, introdução à gestão de projetos, inteligência emocional, SQL 2016, oratória, inteligências múltiplas e inteligência emocional, inglês, nível intermediário, academia SAP, ITIL V3, noções de administração de pequenas e médias empresas e assistência técnica e lógica de programação. Então, todos esses cursos eu acredito que agregam valor aí nos cargos que eu me candidato. Então, eu deixo esses cursos aí no meu currículo, tá bom? Você também pode fazer isso, ver os cursos que você fez que agregam valor no seu currículo e que tenham a ver aí com o cargo que você vai se candidatar e coloque esses cursos. O curso sim pode ser em forma de tópico, tá? Então você pode colocar esses cursos aí, igual eu coloquei, em forma de tópico, porque você não vai precisar descrever um texto corrido aí com todos os cursos e etc. Porque você não precisa exemplificar como você utilizou esses cursos aqui. Aqui é só para informar os cursos que você já tem, conhecimento técnico que você ganhou com esses cursos, tá bom? E depois dos cursos vem a nossa querida experiência profissional. Mas, Carlos, eu não tenho essa experiência profissional. O que eu vou fazer? Tudo bem você não ter experiência profissional, você pode só deixar um campo escrito sem experiência profissional e embaixo você justificar. Olha, sou um profissional iniciante, em início de carreira, ainda não possuo experiência profissional, tá? E acredito que, por você não ter experiência profissional, você está buscando um cargo iniciante. Então você vai se candidatar a vagas que não exigem experiência profissional, certo? Então, ponto de atenção aqui. Você não tem experiência profissional, não se candidate a vagas que requerem experiência profissional. Isso é bom eu comentar com você, porque acredito que seja nítido isso para você também. No meu caso, eu tenho experiência profissional, então, para caso você também tenha experiência profissional, eu recomendo que, se você tiver muitas experiências profissionais, você coloque as suas últimas 3.
Carlos, eu tenho poucas experiências profissionais. Você coloca as que você tem. Se for só uma, você descreve bem as atividades que você executava nessa experiência profissional, tá bom? Porque daí o recrutador, ele vai ver aquela experiência profissional e vai ver se com aquela pouca experiência que você diz ter, serve para o cargo que ele está precisando contratar. Então, no meu caso aqui, experiência profissional, o que eu recomendo? Você colocar o nome da empresa, o período que você ficou nela, então no meu caso essa daqui é de outubro de 2020 até agora, e o cargo que você exerceu nela. Carlos, eu exerci mais de um cargo nessa empresa. Aqui embaixo você vai pôr qual foi o prazo que você ficou em um cargo. Sempre que for preencher experiência profissional, você vai colocar a mais recente primeiro e depois as mais antigas, tá? Isso tanto se você for mudar a empresa, quanto se você for mudar de cargo. Então, no meu caso aqui, eu sou analista de processos, tá? Vamos supor que eu tivesse começado em outubro de 2020 e em janeiro de 2021 mudei de cargo. Eu ia colocar aqui, analista de processos, espaço, traço, de outubro de 2020 a janeiro de 2021. E lá embaixo eu ia colocar analista de processos sênior de janeiro de 2021 até atual, tá? Na verdade é ao contrário. Primeiro o atual e depois o cargo antigo. Então, corrigindo, se eu tivesse aqui 2 cargos na empresa que eu estou agora, então digamos aí que eu comecei como analista de processos desde outubro de 2020 até janeiro de 2021 e depois eu comecei aí o cargo de analista de processos sênior desde janeiro de 2021 até atual. Então aqui em cima seria o sênior, analista de processos sênior de janeiro de 2021 até atual, e embaixo dele seria analista de processos pleno ou júnior, um exemplo, que foi de outubro de 2020 até janeiro de 2021, certo? Então sempre o mais antigo primeiro, aliás, sempre o mais recente primeiro e o mais antigo depois. E aí a mesma lógica se usa para quando você troca de empresa. Então, por exemplo, a minha atual empresa é essa daqui, desde outubro de 2020 até agora. Aí depois, antes disso, eu estive nessa empresa aqui, que foi desde março de 2019 até outubro de 2020. E aí a mesma sequência, então nome da empresa, cargo e resumo das atividades, tá? Não comentei aqui em cima, esqueci de falar para vocês. Façam um resumo, porque eu acabei de usar vocês. Façam um resumo das suas atividades. É muito importante você fazer um resumo das suas atividades, não em forma de tópicos também, porque aqui você pode fazer aí o resumo das suas atividades descrito. Então é muito importante você descrever o resumo das suas atividades, porque é melhor para se ler também, e aqui você consegue montar um texto corrido, diferente dos cursos, tá bom? Então aqui eu tenho o resumo das minhas atividades aqui, e aí é muito importante eu comentar isso com vocês, a diferença de cargo e função, porque tem gente que coloca ali em cima escrito como função, né? Coloca função analista de processos. E não é a função que é analista de processos, é o cargo. Cargo é o título que se dá para quem exerce aquelas atividades. Função é o que você exerce naquele cargo, tá bom? Então, cargo é o nome da pessoa, é o título da pessoa que exerce determinada atividade. Qual que é o título da pessoa que mexe com finanças? Analista financeiro. Estou exemplificando, tá? Não sei. Qual que é o título da pessoa que trabalha com vendas? Vendedor. Esse é o cargo. Quais são as funções de um vendedor? Fazer vendas, fazer controle de vendas, fazer XYZ. São as atividades. Funções podem ser substituídas por atividades. O nome. Então, função barra atividade. Aí você descreve aqui as suas funções barra atividades. Qual que é a função de um cargo de analista de processos, responsável pela gestão de incidentes, solicitações, documentações de processos e mimimi. Qual que é a função de um cargo de analista de infra, responsável pela gestão de incidentes, solicitações, ativos e fornecedores e mimimi. Então, assim, não confunda função com cargo, são coisas diferentes. Então, beleza, aí vem aqui descendo as minhas experiências profissionais. Eu falei para você que você pode colocar até as últimas 3 experiências profissionais. Mas no meu currículo, Carlos, no seu currículo não estão as últimas 3, estão as últimas 5. 5, 1, 2, 3,
4 e 5. Exatamente, Carlos. Você falou que prega você falou que faz o que você prega, mas você não está fazendo. Por que eu não estou fazendo nesse caso? Porque aqui você vai ver que tem dois cargos meus que foram empregos temporários. Então, ó, de dezembro de 2018 a janeiro de 2019 é um espaço curto de tempo, mas foi uma experiência importante que eu tive. Então eu coloco aqui e eu falo que é um projeto temporário. Às vezes eu falo no título do cargo ou da empresa e às vezes eu falo na descrição das atividades. Então aqui eu falo que foi um projeto temporário, que eu realizei a substituição de equipamentos e etc. Aqui a mesma coisa, ó, de janeiro a junho de 2018. Era um contrato temporário também. Então assim, quando tiver contratos temporários que foram importantes para a sua carreira, aí, no meu ponto de vista, vale a pena colocar, porque te dá um destaque. Aqui foram 2 empresas grandes que eu trabalhei, então me dá um destaque, tá bom? E aí, se for contar sem ser esses 2 cargos temporários, aí eu volto a praticar o que eu prego. Então, eu tenho a atual 1, 2, 3. Então, eu teria aqui no meu caso 3 empresas, as últimas 3 experiências que eu participei, que eu trabalhei, tá bom? Então, eu parcialmente faço aquilo que eu preguei, tá? Só não faço 100% porque aqueles 2 projetos foram importantes e é o que eu recomendo para você também. E aí, por último aqui, a minha experiência mais recente, depois daquelas últimas 2, que foi essa de analista de infraestrutura pleno. Aqui você vai ver que eu comecei em 2014 nessa empresa e fui até dezembro de 2017. Então, eu coloquei aqui só o meu último cargo. Eu não coloquei os 2 primeiros cargos. Por quê? Porque senão vai ficar muito grande o currículo, tá bom? Então, eu acho que em algum momento eu disse isso na descrição. Responsável pela documentação de processos e procedimentos para a base de conhecimento da equipe, criação e fornecimento de treinamento aos novos analistas, responsável pelo monitoramento da qualidade de atendimento presencial, fornecendo feedback ao analista responsável pelo atendimento. Gerenciamento de incidentes, solicitação do atendimento presencial e acompanhamento da SLA. Atendimento VIP aos gerentes das unidades de negócio de grupos e secretários. Migração de celular e notebook dos gerentes, realizando backup do antigo dispositivo e restauração de backup no dispositivo, garantindo a integridade de dados sem perda de dados. Colaboração no backstage para a abertura de novos sites da Nespresso. Acompanhamento e disponibilização de dispositivos. Tá. Eu não falei aqui, no meu currículo antigo tinha. Eu tinha citado aqui nessa descrição que eu tive outros cargos além desse nessa experiência. Por quê? Porque é muito importante você deixar claro que você evoluiu numa empresa, que você ficou mais de 1 ano. Pô, você ficou 3 anos numa empresa, você ficou 3 anos com um analista de infraestrutura pleno, tem alguma coisa errada. E aí você pode ser questionado por isso na hora da entrevista, tá bom? Então esteja pronto para responder essa pergunta. Se você ficou mais de 1 ano numa empresa, não teve uma efetivação, uma progressão, um aumento de salário, um aumento de cargo, você talvez seja questionado isso na entrevista, tá bom? E esteja pronto para responder isso. Então, por isso eu acho importante deixar destacado no currículo. No seu último cargo nessa empresa foi isso. E os outros cargos anteriores? Então, se já tem ali, fica mais fácil na hora do RH ler o seu currículo. Ele já vai saber, nossa, ele começou em 2014 e de 2014 a 2017 ele passou por Júnior, Pleno e Sênior. Então, eu acho muito importante isso no currículo já. Por último, eu coloco no meu currículo os projetos que eu participei. Isso não é um pré-requisito, tá? Como eu comentei no começo do vídeo, eu comentei até a experiência profissional só. Os projetos não é um pré-requisito. Eu quis colocar os meus projetos, na verdade não foi nem que eu quis, é que a pessoa que me indicou para o meu cargo atual, ela falou, Carlos, eu acho importante você colocar os projetos que você participou, que foram importantes para a sua carreira. Porque ele já me conhecia, ele sabia dos projetos que eu participei e participou de alguns projetos comigo. Então ele falou, cara, coloca aquele projeto X, coloca aquele projeto Y. E aí eu coloquei os projetos que foram importantes, uns que eu participei, outros que eu implantei, outros que eu fiz parte do time de projetos. Então eu coloquei aqui. Acho importante você colocar também, recomendo, a não ser que o seu currículo vá passar de 3 páginas. Então todo mundo me pergunta, Carlos, todo mundo não, porque todo mundo é muita gente. Mas algumas pessoas me perguntam, Carlos, qual que é o tamanho ideal de um currículo? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Uma página para currículo
é pouco, a não ser que você tenha pouca experiência mesmo, e aí tudo bem. 2 páginas para um currículo é razoável. Digamos assim, acho que é o ideal. 3 páginas é aceitável, tá? Recomendo que você não ultrapasse 3 páginas, tá? Então, assim, o meu currículo tem 3 páginas. Mais que 3 páginas é demais. Pelo que eu escuto de feedback dos recrutadores que eu conheço, pelo que eu escutei de feedback na faculdade, mais que 3 páginas, poucos recrutadores leem o currículo inteiro, tá bom? Então, tipo assim, essa é a recomendação que eu sempre dou. 1 página é pouco mesmo, a não ser que você tenha aí poucas experiências, como eu comentei, estou só repetindo para dar uma ênfase nisso. 2 páginas é o ideal, então um currículo com 2 páginas é bom. 3 páginas é aceitável e mais que 3 páginas é demais. É que nem no Excel, quando você coloca igual ou maior, nesse caso é menor ou igual a 3 é aceitável, maior que 3 é demais, tá bom? Desconsidera o erro de português. Eu não lembro se eu posso falar que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Eu lembro que tem uma série que diz isso, mas o erro de português deve estar em algum lugar aí, porque para mim 2 são boas e não 2 páginas é bom. 2 páginas são boas. Mas enfim, se alguém souber essa correção aí, me corrija aí nos comentários, por gentileza. Então, a minha página de projetos deixou o meu currículo com 3 páginas. Então, eu achei aceitável deixar esse daqui, porque são projetos que foram importantes para a minha carreira, tá bom? Então, eu recomendo que o seu currículo não passe de 3 páginas, porque você pode correr o risco aí, por mais que o seu resumo seja bom, o recrutador não queria ler o seu currículo por inteiro, tá? E aí, talvez ele até te ligue para tirar algumas dúvidas. Carlos, fiz o meu currículo todo, você está aqui há não sei quantos minutos falando e a gente não falou do resumo do currículo. É agora que a gente vai falar do resumo do currículo. Fez o seu currículo todo, então você sabe das informações que tem nele. Se você não sabe, você vai ler o seu currículo todo depois de fazer ele e vai fazer o resumo do currículo. O resumo do currículo, ele tem que ter 75% das informações que tem no seu currículo todo. Carlos, como é que eu vou saber disso? Leia o seu currículo. Vê se no seu currículo, no seu resumo do seu currículo, está falando lá quantos anos de experiência você tem de mercado de trabalho, está falando dos projetos e da experiência profissional que você falou lá embaixo, vê se ele está falando de algum curso que você fez, de algum conhecimento e habilidade que você tem. Então, 75% das informações tem que ter aqui no seu currículo. Eu não sei se dá para fazer um cálculo aqui, mas enfim, tenha isso como... Não leve isso 100%. Nossa, eu vou calcular aqui 75% do meu currículo. Mas tenha isso em mente. O que vai ser a maioria das informações que tem no seu currículo que você precisa resumir aqui no resumo do currículo. Então, o resumo do meu currículo ficou da seguinte forma. A gente acabou de falar do meu currículo inteiro. Eu espero que você saiba aí o que tem no meu currículo. Eu vou resumir ele para você. Com base no resumo do meu currículo, você tem que ter noção, pelo menos, de um pouco que eu faço, tá ok? E dos meus conhecimentos e habilidades. Essa aqui é a intenção. Vamos lá. Profissional com 8 anos de experiência na área de tecnologia da informação, atualmente trabalhando como analista de processos. Aí eu realizo a gestão de incidentes e solicitações, seguindo as definições da metodologia ITIL, documentação de processos para a gestão de conhecimento e também faço o ajuste do catálogo de serviços da operação. Primeiro parágrafo do meu currículo, eu falei quantos anos de experiência eu tenho no mercado de trabalho e resumi o meu cargo atual, ou seja, a minha experiência atual, que é a primeira experiência lá na experiência profissional. Então já resumi ela aqui, no primeiro parágrafo, certo? Segundo parágrafo, eu vou resumir aqui os meus conhecimentos técnicos e um pouco do que eu já tive de experiência anterior, aquelas últimas 4 experiências que eu tive anterior. Então vamos lá. Experiências anteriores com solução de problemas, fazendo análise de causa raiz, com práticas do mercado como 5 Whys e o DMAIC. Experiência em atendimento a usuários VIP, gestão e manutenção de servidores com Windows Server 2016 e gestão de backup. Conhecimento e experiência com atendimento remoto presencial, instrução ao usuário por telefone e chat, experiência em atendimento com Windows ao suporte, experiência em suporte ao Windows 7, 8 e 10, Windows Server 2003, 2008, 2012 e 2016.
Microsoft Office 2013 e 2016, Office 365 e Active Directory. Prática na utilização de ferramentas de registro de chamados como SM9 e GLPI e softwares para a gestão de backup, Cobian e Veritas, tá? O que é importante aqui então? O que eu deixei de colocar no resumo do meu currículo? Minhas habilidades comportamentais. E como é que eu justifiquei aqui no meu currículo sobre as minhas habilidades comportamentais? Sobre proatividade, gestão de conflitos e relacionamento interpessoal. Aqui, na parte de atendimento, conhecimento e experiência com atendimento remoto presencial, instrução ao usuário por telefone e chat, e em cima eu falo sobre a experiência de atendimento VIP. Ou seja, isso dá para saber, dá para ter noção de que eu sei me comunicar. E isso é importante, tá ok? Então, eu não especifiquei as minhas habilidades comportamentais, mas eu dei exemplo. Eu recomendo, e aí é aqueles 2% de que eu não pratiquei nesse currículo aquilo que eu prego. Mas eu recomendo que você coloque as suas habilidades comportamentais, pelo menos uma, no resumo do currículo. Sabe aquela que eu falei que é importante você destacar, que eu destaquei lá embaixo nos meus conhecimentos e habilidades? Então, você coloca ela no resumo do seu currículo também, porque vai ser importante para você destacar isso daqui já de cara no resumo do currículo. Então, duas coisas que eu sinto falta nesse resumo do meu currículo, e eu já vou explicar o porquê que eu tirei, mas eu sei que está faltando. Então, duas coisas que eu sinto falta: o idioma inglês e a parte de habilidade comportamental. Eu tirei isso do resumo do meu currículo para esse cargo que eu fui enviar. Quais foram os motivos? Inglês não é um pré-requisito, porque até o sistema que a gente usa, o ITSM, que é a ferramenta de registro de chamados que a gente usa hoje, é em português. Então, o inglês não é um pré-requisito para essa vaga. Eu tirei ele do resumo. Segundo ponto importante, que eu tirei a parte de habilidades comportamentais. Eu tirei porque eu precisava, no resumo do currículo, para esse currículo em específico que eu ia mandar para essa vaga, eu precisava das minhas habilidades técnicas quase todas. Então, eu precisava demonstrar as minhas habilidades técnicas logo de cara. Então, eu coloquei no resumo do currículo e, para não ficar muito grande, eu tirei as habilidades comportamentais. Carlos, qual que é a importância do resumo do currículo? O resumo do currículo é importante porque quando um recrutador pega aquele monte de currículo que ele tem que analisar para determinado cargo, para determinada vaga, ele não lê o currículo todo de princípio. Poucos recrutadores pegam o currículo e leem todo o currículo um por um para todas aquelas vagas, para toda aquela vaga. Ele lê o resumo do currículo, depois de ler o resumo do currículo, ele vê se ele tem as informações que ele precisa, sim ou não, e aí sim ele lê o currículo inteiro. Então, tem uma pesquisa, se eu não me engano, que comprova que os recrutadores leem o seu currículo em alguns segundos, alguma coisa assim. Enfim, tem uma pesquisa, se eu achar a tempo, eu vou pôr o link dela na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Se você estiver no Instagram, você vai ter que ir no vídeo do YouTube para ver a descrição desse vídeo e ver essa pesquisa. Se eu não achar na descrição, eu vou colocar lá, não achei o link da pesquisa, mas tem uma pesquisa que comprova isso. Ou seja, dependendo do tamanho do seu currículo, ele não leu o seu currículo todo, muito pelo contrário, tá? Então faz uma autoanálise aí, porque é muito importante você ter um resumo do currículo que tenha todas as informações do seu currículo, ou 75% dessas informações que sejam mais importantes sobre você, e aí sim você consegue ter uma noção se o resumo do seu currículo tá bom, tá certo? Então, resumidamente, é isso a parte do resumo do currículo. Os 3 pontos principais sobre o resumo do currículo são ter 75% das informações do seu currículo, não ser muito grande, e no primeiro parágrafo você resumir o seu cargo atual, e no segundo parágrafo você resumir as suas experiências anteriores. Tá bom? No seu caso, se você tiver uma formação completa, você pode colocar lá, profissional com 8 anos de experiência no mercado, na área de tecnologia da informação, formado em XYZ, pós-graduado em XYZ, especializado em XYZ. Você pode pôr no primeiro parágrafo do currículo, tá bom? E aí depois você vem com as suas experiências anteriores.
Não coloquei a minha faculdade, e aí vai aqueles 2% também, inclui aí na conta os 2% de que eu não estou praticando aquilo que eu prego. Não coloquei minha faculdade de RH no começo do resumo do currículo, porque esse cargo era para uma vaga de TI, que é onde eu tenho experiência. Então não valeria a pena eu colocar lá minha formação em gestão de recursos humanos, porque ia ser descartada. Então não coloquei no resumo do currículo. Mas se você está se candidatando para uma vaga que você é formado ou que você está cursando faculdade, coloque já de cara no resumo do currículo, certo? Bom, essa foi a aula de currículo. É esse currículo, eu vou ser repetitivo sim, é esse currículo que eu passo para os mentorados, é esse currículo que já ajudou 9 pessoas a serem recolocadas no mercado de trabalho, é esse currículo que fez uma dessas pessoas ter o currículo muito bem visto. Depois que a gente reestruturou o currículo dela, ela reformulou o currículo, em 3 dias depois ela foi chamada para fazer uma entrevista e, consequentemente, ela foi contratada porque ela estava preparada para participar de uma entrevista. Então, assim, siga e execute. Siga as dicas do vídeo, pratique isso, faça os ajustes no seu currículo, coloque nesse template, ou se não quiser usar o template, coloque pelo menos as informações que estão nesse template, ou seja, os dados pessoais, objetivo profissional, resumo do currículo, formação, conhecimentos, habilidades, cursos e experiência profissional. Coloque isso no seu template, no template que você quiser, e envie 10 currículos por dia, sem cansar, até você zerar todas as vagas de site de vaga disponível que tem, tá bom? E aí é uma coisa que eu digo muito, é quase certeza de que você vai conseguir uma entrevista. E aí o outro ponto é você estar pronto para participar da entrevista. Mas isso não é para esse vídeo é só sobre o currículo, então eu agradeço a sua companhia até aqui, muito obrigado e até mais.